edição dos 10 da manhã com João Paulo Altazar. Os bancos estão a puxar, são os principais responsáveis pela subida do índice PSI 20 da Bolsa de Lisboa esta manhã, valorização bastante apreciável, na casa dos 5%, até acima disso. Os investidores, assim, mostram sinais de satisfação com as notícias que chegaram na madrugada de Bruxelas, na conclusão de uma cimeira extraordinária dos países da zona euro. E como é que os bancos estão a responder a uma das decisões desta cimeira, a recapitalização da banca para evitar surpresas de futuro, com o aumento do rácio para os 9% até ao próximo verão. Pois bem, 3 instituições financeiras portuguesas já informaram esta manhã a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários do seguimento relativamente a esta decisão. BPI e BCP admitem recorrer ao fundo, ao dinheiro disponibilizado justamente para essa recapitalização. O BES, nem por isso, diz que está a adotar medidas que devem fazer evitar o recurso a esta ajuda do Estado. Já vamos regressar a estas matérias relacionadas com a crise europeia. Para já, assinalo informação relativa ao Prémio Sakharov. O Parlamento Europeu distinguiu várias figuras da chamada Primavera Árabe com este importante galardão que todos os anos distingue defensores dos direitos do homem e da democracia, de acordo com informações avançadas pela agência France Presse, já que o anúncio ainda não foi formalizado. Entre os distinguidos está o tunisino Mohamed Bouazizi. Trata-se do vendedor ambulante que se imolou pelo fogo no final do ano passado. Bouazizi, 26 anos, tinha um diploma universitário, mas vendia fruta na rua para sobreviver. Quando a polícia lhe apreendeu a mercadoria, desesperado, lançou fogo ao próprio corpo na via pública. Acabaria por morrer já em janeiro deste ano, não resistiu à gravidade dos ferimentos. Este acontecimento, ocorrido nos arredores da capital tunisina, acabou por precipitar a grande revolta da Rua Árabe contra dirigentes despóticos que levaram à queda, em dominó dos líderes da Tunísia, praticamente sem sangue, Egito, já com alguma violência e, da forma que sabemos, com uma guerra civil à queda do líbio Gaddafi. Para além do jovem tunisino, vão receber o Prémio Sakharov, a egípcia Asma Mahfouz, uma das dinamizadoras da revolta da Praça Tahrir, um dissidente líbio, Ahmed al-Sanusi, um advogado sírio, Razan Zeitoune, e um caricaturista sírio, Ali Fazat. Assim, os distinguidos, eles a título póstumo, figuras da chamada Primavera Árabe, distinguidos este ano com o Prémio Sakharov, que é entregue pelo Parlamento Europeu. Ora, os parceiros da Grécia na Eurolândia forçaram a banca privada a perdoar metade da dívida que tem atormentado a Europa. O perdão aos gregos foi uma das conclusões essenciais da cimeira, que terminou já de madrugada, passava das 3, em Bruxelas. O primeiro-ministro grego mostrou-se satisfeito com este progresso, mas os gregos acordaram sem grandes motivos para a festa. Foi isso que testemunhou em Atenas, manhã cedo, Vítor Vicente, professor de português na capital grega. A maioria das pessoas ainda estão na expectativa porque não há garantias de que isto se traduza num alívio das medidas de austeridade que estão, de certa maneira, a afetar toda a sociedade grega, ao nível, enfim, das pessoas da classe média, das classes mais baixas, que estão realmente a trazer grandes dificuldades. Acho que a maioria das pessoas não considera que o resultado de ontem vai trazer alguma solução substancial para o problema. O chefe do governo grego acredita que este é um novo dia para a Grécia. Os gregos não acreditam nisso? Eu penso que há uma certa descrença, sim, será a solução, mas há outras pessoas que ainda estão muito céticas relativamente ao que esta decisão de ontem pode trazer, uma vez que não é, vamos assim dizer, uma solução para um problema, é eventualmente uma redução do problema, mas muita gente também diz que com esta redução da dívida de 50%, a situação da Grécia vai voltar aos
respira de alívio, então, por aí? Não, pelo menos ainda não, e pelo menos as pessoas ainda sabem também que isto é um acordo que tem muita relação com uma economia que não é a economia deles. Sim, o sentimento que este professor de português em Atenas recolheu manhã cedo nas conversas com os vizinhos e colegas gregos, eles estão cautelosos relativamente ao perdão de 50% da dívida, um perdão que vai ser concretizado depois dos líderes dos 17 países da Eurolândia terem convencido a banca privada a avançar para este cenário. Ontem à noite era dado como impossível que isso acontecesse, mas durante o início da madrugada, reviravolta, durante na ponta final da maratona negocial e, como lhe temos vindo a contar, esta é uma das principais conclusões da Cimeira Extraordinária. Para além deste perdão da dívida, de metade da dívida grega, outras decisões, o fundo de resgate vai ganhar peito, passar dos 440 mil milhões para 1 bilhão e, finalmente, como já se sabia há algumas horas, os bancos vão ser recapitalizados, terão de ter um rácio de 9% no próximo verão. João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas, lembra-nos de seguida o que disse Pedro Passos Coelho, depois de concluída a reunião, sim, a apreciação dos resultados da Cimeira pelo chefe do Executivo português. No final de uma maratona de negociações, Passos Coelho afastou a possibilidade de Portugal vir a precisar de um segundo programa de ajuda externa, porque acredita que a situação da Grécia vai finalmente resolver-se. Admiti, teoricamente, a possibilidade do programa ser reforçado caso a situação da Grécia não se viesse a resolver. Saio daqui com a expectativa de que a situação da Grécia se venha a resolver. Portanto, não necessitaremos de um novo programa por essa razão soberana. Os líderes europeus elogiaram a aplicação do programa de ajustamento e o Primeiro-Ministro insistiu que Portugal será bem sucedido na meta do déficit. Só vai, este ano, cumprir a meta dos 5,9%. Isso é inequívoco. Não há qualquer dúvida a esse respeito. Um objetivo cumprido com recurso a medidas extraordinárias para tapar a surpresa da Madeira. O essencial é que pudéssemos, face às surpresas do primeiro semestre, fechar este exercício de uma forma credível e de acordo com a meta que estava desenhada. É isso que faremos. Mas este parece ser um assunto já digerido pelos parceiros europeus. Claramente, a Cimeira reconheceu os progressos e o bom andamento dos programas, quer na Irlanda, quer em Portugal. Passos Coelho, convicto que os líderes europeus encontraram a solução para a crise do euro. João Francisco Guerreiro, com a síntese da conferência de imprensa desta madrugada em Bruxelas, do primeiro-ministro português, que já não vem em casa, voa diretamente para o Brasil, onde vai encontrar-se com a presidente Dilma Rousseff. São quase 10h10 da manhã, mas tempo ainda para lhe contar mais duas notícias. Foi encontrado esta manhã em Braga o corpo do homem que tinha sido arrastado pelas águas do Rio Este. Os sapadores de Braga confirmam que o homem foi já encontrado sem vida. Este é o caso mais grave de uma noite de madrugada que voltou a ser de muito trabalho para os bombeiros, sobretudo no norte do país, na Póvoa de Varzim. Foram quase 200 chamadas e Vila do Conde no mesmo cenário, bem como no Porto, em Matosinhos. Na Trofa caiu uma ponte sobre a ribeira de Guidões, mas não há vítimas a assinalar. Por Lisboa houve também alguns casos, árvores caídas, pequenas inundações. No Algarve e Faro, os passageiros que utilizam aquele aeroporto continuam a ter a vida complicada, já que depois do vendaval ter arrancado parte da cobertura da zona do Chouquinho, agora o acesso é feito de forma improvisada e com a chuva, com o vento, a vida não tem sido fácil para os passageiros. Notícia desta manhã também, notícia TSF. A Segurança Social está a reavaliar o programa de apadrinhamento civil de crianças e jovens em risco. Lembra-se certamente, este foi um programa criado em maio de 2009, aprovado por todos os partidos, com exceção do CDS, e que pretendia ser uma terceira via para as crianças que não eram encaminhadas por algum motivo para a adoção. O apadrinhamento civil prevê o acolhimento de crianças ou jovens em risco, mantendo, no entanto,
essas crianças ou jovens os laços com a família biológica. O que é que se passa? É que desde o início do ano, desde que foi possível a candidatura de famílias, de casais para este apadrinhamento, os candidatos foram residuais. A Segurança Social não quis avançar números concretos da TSF, mas admite que houve pouca gente a manifestar interesse e por isso está a reavaliar o projeto. E o que diz tudo isto Luís Vilas Boas, fundador do refúgio Aboim e Ascensão, uma das figuras com mais reflexão feita sobre esta questão das crianças em risco, da adoção. Luís Vilas Boas, ouvido esta manhã pela TSF, não se mostrou surpreendido com estas informações escolhidas pela TSF, mas não fica naturalmente satisfeito com isso. Se há coisa que quem adota ou quem protege crianças em situações de risco ou de ausência de família é não querer, de forma alguma, contacto com os familiares. Portanto, o vaticínio que fiz à partida logo foi de que não augurava bom fim a esse tipo de legislação. Não fico contente com isso, porque o dossiê criança está doente em Portugal. O dossiê todo, prevenção, acolhimento e adoção. É mais uma medida frustrada que foi ensaiada e que gastou imenso tempo e, naturalmente, meios ao Estado para, rigorosamente, nada. O futuro que eu entendo que poderá ter essa lei é, por exemplo, a sua anulação. Sim, a reação de Luís Vilas Boas, fundador do refúgio Aboim e Ascensão, ao facto da Segurança Social estar a reavaliar o programa de apadrinhamento de crianças e jovens em risco. Já falei aqui do temporal da última noite, desta madrugada. Falta acrescentar um dado que importa a quem utiliza o metro da cidade do Porto. Linha vermelha está condicionada entre as estações de Vilar do Pinheiro e Modivas por causa de um problema nos carris. O metro circula em via única, isto provoca atrasos em toda a rede. O Gabinete de Comunicação da empresa Metro do Porto, contratado pela TSF, calcula que o problema esteja resolvido ao início da tarde. Estas e outras notícias em tsf.pt.